Seja muito bem-vindo à segunda parte da entrevista incrível com a Alessandra Dutra, psicóloga do COB, psicóloga do Henrique Avancini, trabalhou com ele, ajudou o Avancini aí a chegar, né, onde está chegando, explodindo aí no mountain bike mundial. E nessa segunda parte, ela vai entrar um pouco mais na questão do método de combate do treinamento mental. Eu vejo a questão da justificativa. O atleta, ele justifica tudo. Ah, hoje foi a corrente que soltou, o pneu esvaziou, e aí eu errei caminho. Como que você vê esse ponto de diferença entre os atletas, esses modelos, né, que você viu, entre atletas que justificam e atletas que encaram como, né, um degrau? Porque a mountain bike ele tem uma característica muito peculiar. A trilha nunca é a mesma, o percurso nunca é o mesmo. Tudo pode acontecer porque não depende só de você, depende de fenômenos naturais, fenômenos da natureza e ao mesmo tempo da sua bicicleta. Então, são coisas que são adversidades que você como atleta não controla. É muito mais fácil você trabalhar uma modalidade onde você controla praticamente todos os fenômenos ali. E na mountain bike você não controla, vai depender. Às vezes você se adapta melhor a um terreno que seja com mais lama. Às vezes ou então que acabou de chover. Às vezes não, tem que estar um pouco mais seco. A maneira como você interage com a sua mountain bike, né, com a sua bike, isso também vai impactar também nas adversidades que podem acontecer. Então, por exemplo, hoje em dia, o Avancini, um exemplo aqui, né? Ele observa muito a técnica dele como pilotagem e o que nessa técnica ele pode fazer para não ferrar mais, vamos colocar assim, para não prejudicar mais o pneu dele. Onde ele pode permear sem trazer tantos prejuízos que ele mesmo pode criar para a própria bike, por exemplo, né? E deixar só o que é da bike, o que é da sua pilotagem, da sua pilotagem. Sim. Então, eu falo assim que é uma questão muito peculiar essa da mountain bike mesmo. Sim. Mas você acha que isso abre um precedente real para o atleta falar, ou ele poderia simplesmente... É uma diversidade da qual faz parte da modalidade dele e que ele é assim, exigido nessa modalidade a tua capacidade de lidar com a adversidade e com frustração. Ah, legal. É nesse ponto que eu quero chegar. Porque o atleta que tem isso maduro, ele nem vai falar isso com ninguém. Certo? Ele não precisa falar para os outros que o pneu esvaziou, entendeu? Ele simplesmente absorve isso e segue, né? Absorve e segue. Eu falo assim que muitas vezes você vai sair da casinha, né? Você vai sair do teu controle. Mas a psicologia ela vai te ajudar, a preparação mental ela te ajuda a voltar mais rápido para tua casinha, entendeu? Legal. Então, sair da casinha pode acontecer, você sair mesmo, né? Você não vai ficar autocontrolado o tempo todo, mas vamos voltar mais rápido possível. Quanto mais rápido a gente conseguir, mais a gente vai deter o controle ali. É legal isso, né? No esporte, principalmente no esporte de endurance, que é um esporte longo, quando o emocional, quando isso começa a entrar muito, a cabeça começa a perder o controle, o físico geralmente vai para o espaço. Muito legal. Fala um pouco para a gente, Alessandra, sobre essa questão que eu vi no seu conteúdo, sobre as tipologias, né, que você define. Eu achei assim, interessante você conseguir enxergar dentro dessa diferença, né, entre o aspecto combativo, o aspecto competitivo, entrar nesses tipos que você define. Eu estou lembrando de uma passagem aqui, até na Copa do Mundo de Futebol agora, a disputa de pênaltis da Colômbia com a Inglaterra. Quando a Colômbia passou na frente, o treinador da Colômbia virou de costas, todo mundo desesperou, e os ingleses quietinhos lá, de repente o inglês vai lá e vira o jogo, aí eles comemoram, quando termina, né? E foi muito nítido essa questão, né? Que a gente estava falando e acabou que a gente entrou aqui sobre essa questão cultural. Antes de falar dos tipos aqui, fala um pouco sobre essa questão da cultura geral, né? A cultura do país, essa questão da influência do esporte. Na verdade, a nossa cultura aqui é uma cultura, vamos pegar um pouquinho da história do Brasil e o quanto que isso também vai impactar. A história da gente é importante porque impacta na maneira como a gente lida nas relações,
na maneira como a gente lida com as relações de trabalho, na nossa profissão, na nossa vida amorosa, na maneira como a gente pratica o nosso esporte, na maneira como a gente pratica a medicina, sabe? Na maneira, tudo isso acaba influenciando. Então, um país colono que foi o nosso, com uma história de ser explorado e não investido. Tivemos colônias no mundo em que essas colônias foram, né, tiveram um investimento. Nós não, tivemos uma retirada. E o fato disso acontecer faz com que a gente sempre pense na desvantagem. Portanto, sempre faz com que a gente queira ter vantagem em alguma coisa. E isso vai gerar muita ansiedade, porque você não faz uma preparação de verdade. Você sempre fica com a incerteza de que tem alguma coisa faltando. Entendeu? Porque você não tem o planejamento ali para te dar a seriedade daquilo que você precisa. Né? A religiosidade entrando como um cunho, te despropriando um pouco, né? Te desqualificando daquele trabalho que você está fazendo. Então, baseado um pouco nisso, né? A gente vê que a maneira como a gente lida é de uma maneira pega muita pressão e faz com que, quando você vai competir, você não pense somente na competição, faz com que você tenha que corresponder à expectativa de muitas pessoas, né? Você não quer decepcionar mais as pessoas, né? E então falta um pouco mais de história de luta para nós. E a gente acaba, na verdade, também, quando a gente vai pensar em luta, a gente pensa em sacrifícios. A gente não pensa em resiliência, que parece ser semelhante, mas não é, né? Então, assim, a gente precisa ter muito... E nessa coisa da história de sacrifícios, tem que ter sempre um herói. Sempre, a gente parece que está sempre buscando um herói. Então, a gente acaba não sendo o ator, muitas vezes, dessa própria conquista. Então, isso tudo faz diferença na hora que a gente vai trabalhar dentro do esporte. Não é raro você ver atletas de nome, quando vai competir na Europa, se sentir a síndrome do vira-lata, né? Se sentir a par das coisas. Então, aquilo já te traz essa coisa você já fica muito diminuído, já se sente muito diminuído. Não vai muito longe. Pega os atletas amadores para fazer uma primeira competição pró. Às vezes, menor, né? Você tem, às vezes, um pró que às vezes não é tão bom, ou até mas não é tão engajado, vamos pensar assim, do que até propriamente um amador. Só que esse amador acha que o fato dele ser amador e não pró, ele já fica mais se sentindo mais diminuído. Então, tem muitas coisas nessa situação que ficam equivocadas, culturalmente falando. Com isso, eu vejo assim, a gente acabou desenvolvendo, observando bastante e vendo que existem 4 tipologias mentais estratégicas. Eu chamei de caçador, que é aquele atleta que ele busca placar. Então, ele ama resultado, ele busca placar, ele quer a bola. A gente tem goleiros que são caçadores, que ele não defende, às vezes, o gol dele, o campo de gol. Ele quer caçar a bola, né? Não é o campo de gol que está envolvido. Então, são pessoas que são muito engajadas no resultado propriamente dito e vão em busca daquilo. É o judoca que quer pegar rapidamente no kimono, ele quer pegar o kimono do adversário, não importa, ele quer pegar. Então, é no jiu-jitsu, é no MMA, que a pessoa quer colocar para o chão, né? Então, aquele caçador mesmo. E na mountain bike é aquele que ele quer comer cada quilômetro possível. Então, ele fica ali na busca de comer esses quilômetros, né? Aí a gente tem o atleta defensor. O atleta defensor é aquele que tem até uma postura de defender a classe, de defender a modalidade, ele defende o território dele, ele abre as asas, né, na pilotagem, porque está defendendo ali o espaço dele, ele monta estratégia de defesa, né, e ele, se está na modalidade coletiva, ele defende o grupo dele, ele defende a equipe dele, ele defende ideias, valores, né, então o ataque dele, a força dele está na defesa. Temos atletas que a gente chama de inibidores.
Só a existência dele ou a postura dele já inibe os adversários, já faz os adversários ficarem tensos no corpo mesmo, né? Sentir sinestesicamente isso. Tem a ver muito também com a história que essa pessoa vem desenvolvendo ou desenvolveu dentro já da modalidade. E você tem um excesso de respeito, de admiração que causa em você uma inibição do próprio adversário. É muito comum, por exemplo, atletas tradicionalmente campeões ou seleções tradicionalmente campeãs terem essa característica de ser, né, inibidores frente a outros adversários. E temos também aquele que eu gosto muito, que é o otimizador, que é aquele cara que ele é uma incógnita. Ele pode ressurgir das cinzas a qualquer momento. Então, ele faz com que o seu adversário fique em alerta o tempo todo. Então, ele do nada, ele arranca uma otimização, uma automotivação, uma resiliência que faz com que ele vá até o fim, né? Que ele confia nessa capacidade que ele tem de a qualquer momento virar o jogo. Então, a qualquer momento, está lá no 10º lugar, vir explodindo e ficar no comando ali da pilotagem, né? Do comando de elite. Então, a gente fala que são atletas que você tem que tomar muito cuidado, que faz com que a mensagem que deixa para o adversário é sempre alerta, o tempo todo, porque ele pode ressurgir das cinzas a qualquer momento. Legal, pô, sensacional, viu? É engraçado que você foi falando aqui, eu fui lembrando, assim, até de algumas pessoas, sabe? Acho que quem está assistindo também vai se identificar com isso. E aí, curtiu essa segunda parte da entrevista? Pois é, ainda tem um final que vai estar imperdível para você. Tenho certeza que você vai curtir muito a última parte, o último bloco da entrevista. Então é isso, a gente se vê no 3º bloco da entrevista da Alessandra Dutra, a psicóloga do COB, que está aí revolucionando a forma de treinar atletas no Brasil. Copie esse link, cola no seu grupo de pedal. E para você que acompanha o Segredos do Mountain Bike no YouTube, assina o canal, clica no sininho para receber as notificações e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!